Olá, sejam bem-vindos ao curso de Introdução ao Fongbe pelo Centro de Estudos Vodun SEV, ministrado pelo professor Rafael Zodavi, ou no Plomenton Kofi Zodavi. Temos alguns pontos a serem debatidos e mostrados, né, inicialmente. O primeiro ponto é que este curso de introdução ao alfabeto não vai ensinar nenhum brasileiro a compor, traduzir cânticos, muito menos entender. Este curso vai ensinar o brasileiro a ter uma noção. Por quê? Ou no Plomenton? Porque o Fongbe é a língua do cotidiano. O Fongbe não é a língua utilizada dentro dos conventos. Os conventos Vodun ou Umpamé, eles têm 4 tipos de Umbe. E essas Umbe, essas línguas Vodun, tá? Elas têm características próprias. Uma delas é que as pessoas comuns, as pessoas que falam o Fongbe, elas não entendam o que está sendo cantado. Inclusive, as vodunces e os vodunces, eles ficam reclusos muito tempo, justamente também para aprender a Umbe. É importantíssimo que os vodunces lá no Benin aprendam a Umbe, porque depois que eles são iniciados, eles não podem mais ficar falando Fongbe ou Marbe, ou Adjabwe, ou qualquer outra língua, Hulabe, eles só falam o Aumbe, tá? Então é importantíssimo. O conceito de Umbe no Brasil é deturpado. Lá, Umbe é a língua, Umbe ou Vodumbe é a língua interna de cada convento, tá? Então esse é um ponto primordial que as pessoas precisam entender. As pessoas vão aprender algumas palavras. Sim, Hue é casa, sempre é casa, né? Ue é sol, é sempre sol, tá? Então assim, é alma. Algumas palavras elas se mantêm. Porém, a posição gramatical, sintaxe e outras situações, elas se tornam diferentes justamente para as pessoas de fora não entenderem. Um outro ponto a ser salientado é que normalmente esse tipo de dialeto, de língua, ela é ensinado por um nativo. E esse nativo não tem um conhecimento do português, né? E aí existe um problema, né? Porque ele sabe a língua dele, ele fala o português, mas ele não é conhecedor da gramática. Então, o ensino ele acaba ficando bem mais difícil, né? Então, é outro ponto. Eu ensino de uma maneira que o brasileiro consiga entender. Falar como um beninense, isso é uma outra coisa. Pensar como beninense, emitir tons como beninenses, isso é um outro capítulo, isso é uma outra história. Isso requer convívio, prática, anos, porque nós viemos de uma língua neolatina, né? Então, assim, a questão tonal ela é bem mais difícil para a gente, né? Isso tem a ver também com questões de formação de palavras. O nosso dialeto ele é mais complexo, né? Os nossos dialetos e línguas latinas e neolatinas são mais complexas. Então, para diferenciar radicais, para diferenciar palavras, o tom é
é a chave. Isso às vezes até a gente utiliza no dia a dia, por exemplo, em Minas, onde atualmente eu moro, a palavra capaz, ela tem vários significados dependendo da forma com que você na qual você fala, né? O capaz pode ser sim ou capaz pode ser não, dependendo da forma, do tom utilizado, né? Então, assim, isso é muito importante, porque eu vou passar da maneira que vocês entendam, né? Diferente do nativo, que ele vai passar da maneira que ele aprendeu, né? Isso é um ponto a ser tem que ser dito, porque para as pessoas realmente entenderem, né, o que vai ser passado. Não vou fazer nenhuma questão que as pessoas aprendam os tons. As pessoas precisam ter elas precisam ter a noção que eles existem. Agora, as pessoas conseguirem emitir os tons, entenderem os tons, isso já é uma coisa mais para frente. E isso não é uma coisa que necessariamente nós, como brasileiros, temos a necessidade plena de dominar, ok? Analisando aí no vídeo o quadro demonstrativo sobre línguas e abrangência, tá? Existe uma outra ideia equivocada ou de falta realmente de conhecimento específico sobre a língua, né? As pessoas acham que o Fongbe ele é uma língua utilizada em todo o Benin. O Fongbe é uma das línguas mais faladas no Benin, tá? Sempre ali disputando com o Yorubá. Porém, existem outras línguas no Benin, tá? Existem outras línguas no Benin. Fazendo uma leitura breve, tá, sobre o conteúdo que eu passei escrito, tá? Eu digo aqui que o Fongbe é uma língua nascida no Benin. Realmente é uma língua nascida no Benin, tá? Mas só que ela sofre, a sua criação, ela tem como base o Adjabwe, tá? E outras línguas, línguas faladas pelos povos Guedevi e Sekete. E daí aí é um conhecimento mais específico, sim, sem entrar nessa seara de outras línguas, né? O Fongbe, ele basicamente é formado por Adjabwe, tá? E as línguas, como eu já falei, do povo Guedevi e do povo Sekete. Então, assim, daí surge o Fongbe. O Fongbe não é tão antigo como as pessoas acham, né? Ele nasce a partir da fundação do Dahomey, tá? Então, não é tão antigo, milenar como as pessoas acham. O próprio povo Fon, ele não é tão antigo, né? O povo Adja é mais antigo do que o povo Fon, mas eu também não vou entrar nessa questão histórica, por mais que seja uma questão que eu goste bastante. Então, assim, aproveitando esse quadro, tá? Para criar uma explicação, vocês observam que aqui no quadro, em lilás ou roxo, está a abrangência do Fon, tá? Ele pega um pedaço da Nigéria, tá? E boa parte do sul e central do Benin, tá? Já pelos lados ali da fronteira do Togo, né, nós temos o Adjabwe, tá? Não temos o Fon. E isso também é muito importante, tá? Como que você descobre as composições ou as ideias equivocadas sobre Vodun na diáspora? A gente observa quando nós temos Voduns que são de origem, por exemplo, o culto a Rebiossô. O culto a Rebiossô é um culto nascido, tá? E foi trazido, tá, pelos Adjás. A língua falada, tá, no culto de Rebiossô é o Hulabê, ou Hulabê, tá? Não é o Fongbe, ok?
é o Hula-bue, mas na versão de Humbe, ou seja, é um Hula, tá? Uma língua Hula, mas modificada. Então não adianta criar cantigas, rezas em Fongbe, porque você vai estar duplamente errado. Você vai estar cantando uma língua que não é a língua de iniciado, é a língua de quem não é iniciado, é assim que eles colocam, né? E você está cantando um Humbe errado. Então não adianta compor, né? E nisso você começa a eliminar uma série de situações que a pessoa passa a observar, né? Alguns voduns que são de uma origem, de uma forma, né? E que a gente acaba no Brasil identificando algumas coisas engraçadas relacionadas a isso, ok? A mesma coisa é com a língua e costumes do vodun Sapuatá, né? Sapuatá é um vodun de origem Nagô, ok? A sua língua ritualística é um proto-yorubá, ou seja, é um yorubá arcaico. Quando se fala Nagobê, se fala desse yorubá arcaico com uma influência do Fon. Então o Nagobê, ele não é yorubá, ele não é Fongbê, ele está entre o yorubá e o Fongbê, mas ele tá muito mais pro yorubá do que pro Fongbê, ok? Então assim, lembrando que além do Nagobê, a questão do Nagobê, tem a questão do Humbe. E quando a gente fala de Humbe, né, a gente está falando da língua interna que é modificada. Então, a língua de Sapuatá, ela tem origem no Nagobê, mas ela vem de um Humbe. Ela é um Humbe. Então, é assim que a gente começa a identificar algumas situações. Isso eu estou falando em relação ao mapa, em relação a uma introdução sobre a língua, ok? É bem interessante também salientar que o Fongbe, como já foi citado, ele nasce no Benin, mas pela diáspora, pelas migrações, ele é falado no Togo, na Nigéria, como também já citei. Em relação a diásporas, Haiti é bem falado no Haiti, tanto que o creole ele é um desenvolvimento do Fon com o francês. Nós temos o Brasil, né, que não tem o Fongbe, ele não é um idioma nem um dialeto no Brasil, ele compõe, né, cânticos e rezas, tá? Da mesma forma acontece em Cuba, Venezuela e nos Estados Unidos é bem pouco isso, né? A diáspora é onde tem o Fongbe, mas bem pouquinho ali no sul dos Estados Unidos, né? Com a ida de alguns escravos e migrações da América Central para lá, né? Tem outros países da América Central que também tem alguns resquícios do Fon, né? Aqui na América do Sul, Brasil e a Venezuela, certo? Mas assim, fora do Benin, fora da África, né? O local onde se tem a maior herança do Fongbe é o Haiti. O Brasil é onde, depois do Haiti, é onde se compõe o maior número de cânticos e rezas, né? E um pequeno vocabulário sobre o Fon, né? O resto fica bem, Cuba muito pouco, Venezuela bem pouco, né? E outros países poucos registros da língua, mas ainda assim com a sua existência. Vamos entrar agora no alfabeto. Como eu escrevi aqui, há várias maneiras de transliterar os fonemas do Fongbe. E por isso escrevi, até o momento, as palavras... Até agora, né? Eu estava... Na apostila, eu escrevi como se fala em português. Em português, ok? Existem várias versões da escrita do Fongbe, tá? Uma versão acadêmica criada por Gerard Poirot, tá? E várias versões afrancesadas, né?
dependendo da região, Abomey, Daomé, Cotonou, enfim, né? Várias formas que você tem de escrever, tá? Eu coloquei a forma acadêmica, a forma do Gerard Poirot, que inclusive é meu amigo pessoal, porque os dicionários, eles normalmente estão nessa forma academizada. Então, para facilitar vocês a pesquisarem futuramente, né, o conhecimento, eu vou passar essa maneira. Eu, durante muito tempo, utilizei essa escrita academizada. Hoje, devido a ter muito contato com o beninense, falar todo dia, a forma afrancesada e a forma de escrever, de transliterar os fonemas da maneira que a gente fala, fica mais fácil até para eu entender o que eles estão escrevendo, e fica mais fácil para eu escrever, tá? Porque inclusive até o teclado que se usa para escrever em fon, no computador é difícil, você tem que ficar copiando a letra, ou você tem que editar o teclado para colocar as funções, para que você alcance essa maneira de escrever academizada, tá? Ou no celular você tem um teclado African, mas dá bastante trabalho, não fica funcional, né? Então hoje eu particularmente escrevo da maneira que se fala, né? Mas para aprender a melhor maneira é a maneira academizada, ok? Então, assim, o fon tem algumas características, o fonbue tem algumas características que devem ser entendidas no começo do seu estudo, tá? O alfabeto é composto por 30 caracteres, né? 30 letras, tá? Sendo 7 vogais, 19 consoantes e 4 semiconsoantes. Isso eu vou salientar mais pra frente, tá? A letra Q, ela não existe porque nós utilizamos o K, né? Então o fonema é o mesmo, por isso que a letra Q ela não é utilizada. E o fonema do R, o Ra, ele também não é utilizado, tá? Por mais que existem alguns aculturamentos, tá? Estrangeirismo dentro do fonbue, ok? Então você vai encontrar palavras em Yorubá que se mantém o R, tá? E palavras em português que se mantém o R, tá? Então assim, o fonema do R, as letras Q e R elas não são utilizadas, tá? Em raras exceções, quando é um estrangeirismo, e o fonema do R e do X do X, tá? Eles não são utilizados, tá? O fonema do Ra, normalmente ele é substituído pelo L. E o fonema do X, o Xó, ele é substituído pelo Chó, tá? Outra característica importante do fon: palavras e substantivos vindos de outras línguas, eles têm o costume de cortar a primeira vogal. Isso vem muito por causa de uma guerra cultural entre fons e adjás. E aí qualquer outra palavra que eles aculturem, eles têm esse costume, principalmente palavras adjás, tá? E depois palavras iorubás, né? Então, para ficar bem importante salientado isso. Eu vou aprofundar, né, quando entrar em fonemas, né? Eu vou destrinchar essa questão do alfabeto. Normalmente, em cursos, não começam com o alfabeto, cursos de língua, né? Começam com os comprimentos básicos, mas como eu sou brasileiro, eu sei da importância e da diferença que existe, né, no alfabeto e na escrita. Então eu acho muito importante começar pelo alfabeto e pelos fonemas,
para justamente a pessoa começar a montar e começar a se achar dentro do curso e dentro das palavras, né? Começar a ver a formação das palavras, tá? Então assim, tem 7 vogais, né? Dentro dessas 7 vogais existem as nossas 5 vogais que são de uso, né? A, E, I, O, U, né? E existem 2 vogais abertas. As consoantes são as que a gente utiliza normalmente, tá? Agora, as semiconsoantes é que elas têm uma função um pouco diferente, uma pronúncia diferenciada. Elas são semiconsoantes porque elas não têm um som único, né? Também você pode chamar de biconsoante, né? Então eles têm 4 semiconsoantes. Essas semiconsoantes são as letras que dão toda a particularidade, a peculiaridade do dialeto, tá? São bem o som delas, né? Os sons são bem peculiares, são bem marcantes e trazem uma identidade, tá? Linguística para o fon, tá? Existem também as semivogais. Como no português existe semivogal, né? No fon também existem as semivogais. E aí eu coloco aqui dos exemplos de atan, tem, sim, rom, Então eu coloco aqui, né, as semivogais, né, porque elas juntam, né, essa semivogal ela é a vogal com um prolongamento, né, com ela fica anasalada, né, na verdade dá um tom anasalado para essas vogais. Normalmente elas ficam no final de frase, mas existem palavras, normalmente ficam no final de palavras, mas existem palavras, tá, que você vai encontrar no meio. E aí essas palavras normalmente são palavras que são ajuntamentos, né, de radicais ou de 2 substantivos, enfim. Uma aglutinação que pode perder alguma palavra ou justapor alguma letra, enfim, normalmente no meio da palavra elas estão participando de algum fenômeno de aglutinação, de ajuntamento, ok? Normalmente no final de palavras é onde elas aparecem. Entrando em fonemas, né, nós temos aqui o quadro de vogais. Como já fiz uma prévia, né, a letra A é A, o E é da maneira que a gente escreve. A diferença está na vogal E, que no Brasil utilizamos o acento, né, o acento agudo para mostrar que ela está com som aberto, um som mais agudo, certo? E no fon B existe uma vogal que translitera esse som, que exprime esse som, que é o E, mas de uma forma arredondada, como está aí no quadro. O I é o I, o é da mesma maneira que a vogal E. Ele é escrito da maneira que a gente tem o costume, né? Ele tem um som fechado. Ele é arredondado com uma parte aberta, tá? Como está aqui no quadro. Ele tem o som aberto. E a letra U, ela tem o mesmo fonema que o nosso. Fica um pouco diferente, começa a ficar um pouco diferente, tá? No quadro das consoantes e semiconsoantes, né? Como está escrito já no material, nós conjugamos as letras com a letra E, com a vogal E. E eles conjugam as letras com a vogal O.
Então, eu vou pronunciar os fonemas. Bó, chó, dó, fó, gó, ró. O H é uma coisa que vocês precisam ter atenção, porque o R é muito sutil, né? Então, por exemplo, a palavra rumbe, rumbe, você pode falar quase que umbe, umbe ou rumbe, rumbe. É muito sutil, tá? Vamos prosseguindo com J. Jó, có, ló, mó, nó, pó, só, tó, vó, uó, ró. O X ele tem o som forte, né? O X ele tem um som forte e o H ele tem um som suprimido, tá? Nhó e zó. Agora, algumas observações. A pessoa do Sudeste, tá? Tem o costume de conjugar a letra D, da, de, de. E esse erro fonético, quando você vai aprender uma língua africana que ela é tonal, ele é bem grave. Porque quando eu falo de, eu estou dando a entender que é o fonema da letra J e não o fonema da letra D com a vogal I. E o mesmo fenômeno acontece na letra T. Falamos tá, te, ti. O ti é o fonema da letra C, fom B. CI é ti, né? Então, devemos ter esse cuidado de falar. Aí temos que falar igual se fala normalmente no Nordeste, que é, ao invés de falar Diego, falar Diego. Ao invés de falar Tiago, falar Tiago. Diego e Tiago. Nós do Sudeste nós pronunciamos erroneamente o fonema do T e do D conjugados com a vogal I. Então isso precisa ser salientado. Vamos ao quadro das semiconsoantes. A primeira semiconsoante é Dó, Dó, Dó. O D normal é Dó. O D em semiconsoante é Dó, Dó, Dó. É como se a boca estivesse explodindo. O GB, né, ele tem um som de um B com W e a vogal, né? Ou B, o U e uma vogal, porque ele faz o som de bó, bó. É como se a boca estivesse cheia. A semivogal, a semiconsoante do D é Dó, Dó. E a semiconsoante do B, que é o GB, é Bó. A semiconsoante do P, que é o KP, é Pó. E o NY faz o som, né, do Nhó, né? Chegamos aqui na parte da tonalogia, dos tons, né? Nós temos aqui, né, o uso de 3 acentos, né, e 4 tons. Quando é utilizado o acento agudo, quer dizer que a vogal que está conjugada, né, com uma consoante, ou seja, o fonema, ele tem som baixo, tá? Então, aqui no primeiro exemplo é desse, tá? Desse. Ele vai minguando, é desse, né? Desse é o peixe bagre, tá? Já no tom alto, que é o som grave pra gente aqui no Brasil, ele dá o som alto, né? No caso, aplô,
né? Eu transformo o fonema, no caso aqui em aplo, ele está em oxítona, né? Porque é a última vogal que está forte. Já que aquele chapeuzinho ao contrário, né? Essa curvinha em cima da vogal, ele faz um prolongamento, tá? Ele faz um prolongamento, tá? Da vogal. Então ele faz o som, por exemplo, se eu for ler aqui como um brasileiro, eu vou ler aglusar, né? Mas um fon ele fala aglusa, ele prolonga o U, né? Então é uma palavra que ela é proparoxítona e oxítona, porque as duas, o primeiro fonema e o último estão fortes, né? Mas tem esse U prolongado, né? E quando não tiver acento é um tom normal. Cantar. Eu não utilizo a forma canta e nem cantar. Eu falo canta, né? Eu controlo o fonema, né? No mesmo tom e no mesmo prolongamento, né? Tanto do primeiro fonema quanto do segundo fonema. Bom, espero que tenham gostado dessa primeira aula. E vamos para a próxima aula, para a aula 2. Obrigado.